Olá, crianças, bom dia a todos e a todas. Vamos prosseguir aqui na disciplina de ciências e vamos continuar falando sobre as plantas, mas nessa oportunidade vamos falar sobre a reprodução das plantas. Vamos ver como que elas se reproduzem. Qual é a principal característica dos seres vivos? Gostaria que vocês abrissem na página 214. Onde nós estaremos falando sobre a reprodução das plantas. Pergunto para vocês novamente, qual é a principal característica dos seres vivos? Logo aqui embaixo nós temos aqui a resposta para vocês. A principal característica de um ser vivo é a existência de um ciclo de vida, ou seja, um ser vivo nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. Então, todo ser vivo, incluindo nós também, os seres humanos, nós temos um ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos, casamos, temos filhos, que no caso é a reprodução humana, e também morremos, tá? Então, esse é o ciclo de vida e também não é diferente com as plantas, ok? Então, prosseguindo, nós temos aqui um diálogo entre mãe e filha. Vamos ver o que elas estão conversando. Agora eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram. Foi o que nós estudamos semana passada sobre a alimentação, a respiração e a transpiração delas. Mas as plantas também se reproduzem? Quem perguntou foi a menina, né? E a mãe responde, claro. Assim como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. Então, aqui é a mãe explicando para a filha, né? As plantas, crianças, elas também são seres vivos, tá? As plantas, elas também têm vida, ok? Então, por isso, apresentam um ciclo de vida, como nós já falamos. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Agora vamos estudar uma parte do ciclo de vida das plantas, a reprodução. Então, a reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. Então, é através da reprodução que vai nascer outras plantas, outras diversidades de plantas. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir. Leia-o seguindo a ordem crescente dos números. Então, vocês vão para a próxima página e vocês vão acompanhar por números, tá? 1, 2, 3, até a posição 4, ok? Estrutura das flores. Vamos ver aqui a estrutura das flores. As flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas, chamado de gineceu, tá? Gineceu. Essa parte aqui interna da planta, vocês estão vendo? Gineceu. É um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas chamado androceu. Androceu. Vou já mostrar mais detalhadamente para vocês. No gineceu, encontra-se o ovário. Vamos falar um pouco sobre o gineceu, tá? Bem aqui, ó, tô circulando. Encontra-se um ovário que contém um ou mais óvulos. No androceu, encontra-se os grãos de pólen. Ó, a abelhinha levando aqui alguns grãos de pólen e depositando no gineceu, tá? Encontra-se os grãos de pólen que possuem as células masculinas. Vamos aqui para frente. Isso aqui não tem no livro de vocês, eu coloquei, tá? Vocês estão vendo aqui a estrutura aqui de uma flor, tá? Esses nomes que vocês estão vendo aqui, vocês vão estudar mais lá para frente, 6º, 7º ano, tá bom? Não nos interessa por enquanto. Vamos entender a diferença entre flor masculina e flor feminina, ok? Então, crianças, olha aqui a flor feminina. A flor feminina. A flor feminina, ela tem esse aspecto que eu vou circular bem aqui para vocês. Esse aspecto aqui, ó.
a flor feminina, tá? Então, aqui dentro vai ser depositado os grãos de pólen, tá? Que são as células masculinas, elas entram aqui dentro e se originam outras flores, tá? Vou voltar aqui para vocês, que é chamado de gineceu, tá? Olha aqui o formato aqui, ó, dentro da flor que fica o gineceu, tá? E tem tipo uma pontinha para fora, ó, uma ponta, ó, para fora, mas a reprodução dessa planta vai acontecer aqui, ó, o ovário está aqui dentro, ok? Então, a flor feminina tem esse aspecto aqui, tá? Aqui dentro fica o ovário, tem mais essa pontinha aqui, ó, tá? São flores femininas, gineceu. A flor masculina, observe que ela não é parecida com a flor feminina, né? Ela tem tipo anteninhas, vocês estão observando aqui, ó, que eu tô até circulando para vocês, tipo anteninhas, ok? E na flor feminina não tem, ó, tá? Então, dá para ver aí uma diferença, tipo essas anteninhas aqui, ó, que são os pólens, que são as células masculinas. Então, quando esse pólen sai do lugar, a tendência é entrar dentro da flor feminina, tá? Quando esse pólen entra aqui dentro do ovário da flor feminina, tá bom? Acontece a reprodução. Então, existem flores que têm os dois, o gineceu e o androceu. Gineceu feminino, androceu masculino, que são os pólens, tá? Que são as células masculinas, ok? Então, deu para observar aqui. Então, o que ocasionou aqui? Vários pólens, os grãos de pólen, que possuem as células masculinas, elas, ó, quando se encontram com a flor feminina, automaticamente o grão é introduzido dentro, né? Introduzido e de lá vai originar outras flores, tá? Então, só para finalizar, feminino chamado gineceu e masculino chamado de androceu, ok? Muito bem. Polinização e fecundação. Agora, como que ocorre isso? Tá? Como que ocorre isso? Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu, tá? Ou seja, tá mostrando aqui para vocês aqui o androceu, tá bom? Tá bom? Que são os grãos de pólen. Vão diretamente para o gineceu, que é o feminino. E isso, nós estamos vendo o exemplo de uma abelha, né? Esse processo é chamado de polinização e pode ocorrer com auxílio do vento, da água e de animais como as abelhas. Então, o vento, ele faz esse processo, crianças, de levar esses grãos de pólen até as flores femininas. O vento, que mais? Da água. Às vezes você está regando ali as plantas, as flores, tá? Das chuvas, as chuvas também, chuvas, vento, tá? Tudo isso faz com que o pólen ele seja transportado e chegue até as flores femininas, que são os gineceus, tá? De alguns animais são aqui, como as abelhas. De animais, como as abelhas. As abelhas, elas são as principais, ó, portadoras de grãos de pólen. São as principais, tá? Olha só a importância da abelha. São elas que auxiliam grandemente na polinização. Então, elas estão constantemente entrando em uma flor e outra, tá? Então, quando elas se deparam com as flores masculinas, elas carregam em si os grãos do pólen, tá? Da flor masculina,
e vão diretamente para o gineceu, que é a flor feminina, tá? Então, a célula masculina presente no grão de pólen, usa-se a célula feminina presente no óvulo em um processo chamado fecundação. Então, quando ocorre esse encontro do pólen, tá, com o ovário da flor feminina, é chamado de fecundação, ok? Ou seja, se encontraram a célula masculina, que são os grãos, né, os grãos de pólen, mais o ovário da flor feminina. Ocorreu aí uma fecundação, vai originar outra flor, ok? Então, como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto, tá? Que daí se originam o quê? As sementes, o óvulo se torna semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Sementes e frutos. Então, isso que acabamos de ver aqui é chamado de polinização, tá? Polinização. O que é a polinização? Só para ficar frisado. O grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu, tá? São as células masculinas. Então, as abelhas auxiliam muito nessa polinização. Polinização é um processo que ocorre com auxílio, precisa de auxílio, tá? Auxílio do vento, da água, de animais como abelhas. Então, é como se fosse um transporte de flores para outras, tá? Polinização e fecundação. No 3, vocês vão ver aqui a dispersão, outro tipo de reprodução das plantas. Dispersação. O que é a dispersação? As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente em um processo chamado dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente. Então, como ocorre também a polinização, que é esse transporte aí de uma flor masculina para uma flor feminina, os pólens são transportados, a dispersão são quando que esses frutos, vocês estão vendo aqui um passarinho, né? Esses frutos, eles têm sementes, geralmente todos os frutos têm sementes, e essas sementes são espalhadas no chão, no ambiente, tá? E isso pode ser feito pela própria planta, pode ser pela água também, pelo vento, por animais, tá? Então, quando entra em contato com a terra, aí já vai também nascer novas sementes, novas plantas, né? Então, isso é chamado de dispersão, de dispersar, espalhadas no ambiente, ok? Dispersão. E por último, nós vamos ver aqui a germinação, tá? Germinação. O que é a germinação? As sementes dispersadas no ambiente, olha só, nós viemos aqui da dispersão. As sementes foram caídas no ambiente, no chão, ok? Depois dessa dispersão, o que acontece? A germinação. Podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta em um processo chamado germinação. Tá? Então, aquela sementinha, vocês estão vendo aqui? A sementinha foi dispersada, que o passarinho comeu aqui, estava com algumas sementes na boca, deixou cair algumas, ele foi para outro lugar com uma semente na boca, deixou cair em um outro lugar. Então, onde essa sementinha caiu, ó, ela começou a germinar. O que é germinar? É dar origem a uma nova planta. Então, essa sementinha criou raiz. Olha só, ela criou raiz. Depois de criar raiz, ela começou a crescer e desenvolver. Ok? Crescer e se desenvolver. Então, a germinação
é um processo no qual a semente dá origem a uma nova planta, tá? Germinação. Então, eu quero aqui só voltar aqui para vocês. Estrutura das flores. Flor feminina, flor masculina. Polinização. Processo no qual os grãos do pólen de uma planta são levados até o gineceu de uma outra ou da mesma planta, tá? Pode ocorrer na mesma planta ou pode ser levado, que no caso as abelhas, né? Elas geralmente levam os grãos de pólen para outras flores e assim são originadas outras flores, que no caso vai ser originada a semente e também o fruto, tá? A dispersão é quando o processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente. Outros locais dispersos no chão, através da água, do vento, de animais, no caso aí do passarinho. E por último, a germinação. Houve a dispersão, a semente caiu no ambiente e houve a germinação, onde a planta se desenvolveu na terra, ok? Deu um processo a uma nova planta. Muito bem. Observando aqui que na flor é originada as sementes e os frutos, ok? Estratégias de polinização. Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Essas características das flores são estratégias de que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Então, existem algumas flores que chamam a atenção para que ocorra essa polinização, ou seja, que os animais são atraídos, que eles geralmente andam de uma flor em outra, e ocorre que, na verdade, são atraídos por cheiros de algumas flores. Vocês estão vendo essa aqui, essa primeira vermelha? O nome dela é Rafflesia. A flor pode atingir até 1 metro de diâmetro. Então, o cheiro de algumas flores é capaz de atrair insetos como abelhas, mariposas, besouros e moscas, ou mamíferos como os morcegos. A Rafflesia produz um cheiro de carne podre que atrai moscas, as quais auxiliam na polinização da planta. Olha só, a Rafflesia atrai aí quem? As moscas. As moscas também fazem parte também de levar polinização para essa planta, né? Para o desenvolvimento dela. Nós temos essa outra aqui no livro de vocês, que é a orquídea. Orquídea erva abelha pode atingir até 25 centímetros de comprimento. Elas apresentam um formato diferente ao de animais, como a orquídea acima. Ela apresenta flores com formato semelhante ao da fêmea de uma vespa. O macho dessa vespa pousa na flor confundida com a fêmea, auxiliando na polinização da planta. Então, esta orquídea aqui, ela é confundida com uma vespa, né? E a outra vespa, no caso o macho, pousa na flor achando que é a fêmea e auxilia também na polinização da planta. Ou seja, através dessa polinização vai originar outras sementes, né? Outras flores que nem elas. E nós temos aqui a reprodução vegetativa. Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa, ou seja, podem se reproduzir a partir de outras partes, como folhas, raiz ou caule. Lembram que nós falamos que as plantas são originadas de sementes, não é? De frutos, de germinação, na verdade, das sementes. Através da semente tem a germinação. Então, existem plantas que elas só nascem a partir de outras partes, como folhas, raiz e caule.
Veja a atividade que Caio realizou para observar esse tipo de reprodução. O que Caio fez? Ele retirou uma folha de uma planta, chamada folha da fortuna, e colocou no solo de um vaso. Olha aí, ó. Isso aqui é uma semente? Não, é uma folha. Ele passou alguns dias irrigando o solo do vaso, então percebeu que algumas raízes começaram a surgir da borda da folha. Olha aí, ó. Algumas raízes começaram a surgir da borda da folha. Após alguns meses de cuidados, uma nova planta se formou a partir de um dos brotos que se desenvolveram da folha. Olha, a folha aqui já desenvolveu, criou raiz e originou outras folhas. Então, isso aqui é chamado de reprodução vegetativa. Reprodução vegetativa, que foi através de uma folha, mas pode ser através de uma raiz, através de um caule. Nesse caso, foi através de uma folha. Tem sementes aqui, crianças? Não. Muito bem. Então, gente, obrigada pela atenção de todos vocês, tá? Um grande abraço.